Senhor, amados irmãos, venho nesta noite, primeiramente, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Venho agradecer ao Senhor também pela honra e pela confiança me dada pela liderança desta casa, a trazer mais uma vez a palavra do Senhor às nossas vidas. E gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nesta noite, e gostaria de estar levando minha voz em oração neste momento, para que juntos possamos assim meditar na palavra do Senhor. Amém? Oremos. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra seja revelada nesta noite, concernente à revelação de Jesus Cristo às nossas vidas. Pai, que no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, possamos, ó Deus, meditar na Sua lei, na Sua palavra, e sermos, ó Deus, alimentados pela verdade contida nas Escrituras, para assim, ó Deus, triunfarmos em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, triunfarmos, ó Deus, em meio a um mundo, ó Pai, que não te ama, um mundo, ó Deus, que é contra os seus princípios, mas nós sabemos que não pertencemos ao mundo, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos separou deste mundo para uma vida eterna contigo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu convido amados irmãos a abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreve Mateus, no seu capítulo de número 28, no seu verso de número 18 ao 20. Um dos textos muito conhecidos, e o tema desta noite é: ainda há uma necessidade de pregarmos o Evangelho. O tema desta noite é concernente a despertarmos, é concernente a olharmos que ainda existe uma luz no fim do túnel, ainda existe uma saída em meio a um labirinto que adentramos, existe ainda uma solução em meio a tantos problemas que temos visto. Mas isso me foca unicamente na mensagem que está descrita em Mateus capítulo 28, de verso 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus, lhe falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui Cristo dando as últimas instruções aos apóstolos. Instruções essas que custaram muita coisa. Instruções essas que exigia do ser humano, exigia dos seus servos e servas renúncia. Exigia dos seus servos e servas o desejo de renunciar a algo em prol de outro. E o Evangelho, o anunciar o Evangelho, está diretamente relacionada à renúncia nossa. Está diretamente relacionada ao que abrimos mão. Porque para falarmos de alguém, precisamos primeiramente desistir de falar de nós mesmos. Para falarmos de uma pessoa, nós precisamos simplesmente não degradear com ela, mas permitir que ela tenha voz. E anunciar o Evangelho, estava a meditar nesses dias, ele requer uma renúncia muito grande das nossas partes. Porque falar de alguém, há uma necessidade de refletirmos primeiro sobre o que queremos exatamente que esse alguém diga. Porque muitas das vezes Deus quer usar nossas vidas, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a vida da sua igreja. Porém, a sua igreja se acovarda pelo fato de que ela sabe que ela precisa renunciar. Ela sabe que ela precisa tomar uma decisão. Ela sabe que ela precisa tomar um posicionamento para com o Senhor. E quando o Senhor vai dizer em Mateus 28, de verso 18, e chegando Jesus falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Essa autoridade estremece o inferno. Esta autoridade estremece Satanás e seus demônios. Essa autoridade estremece todo o céu. Essa autoridade estremece toda criatura criada na existência da terra. Ela estremece todo o universo. Ela estremece os anjos, ela estremece todas as coisas. Mas a única coisa que essa autoridade ainda não tem estremecido é a humanidade, é o homem. O homem ainda não conseguiu compreender, ainda não conseguiu entender que ele precisa compreender claramente que toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, Senhor nosso. A toda autoridade foi entregue àquele que venceu a morte, foi entregue àquele que pagou o preço pela raça humana. E essa autoridade foi dada legitimamente por seu Pai. Essa autoridade foi dada de uma forma coesa, de uma forma perfeita ao Filho de Deus. E essa autoridade que ele está decretando, está dizendo aqui, é uma autoridade que custou muito. Custou a morte de cruz. Custou a sua vida, nos seus 33 anos e meio, ser renunciada em prol de Deus Pai. E nesta noite eu convido os amados irmãos a refletir sobre esta palavra. Se Jesus Cristo precisou renunciar para que o Evangelho fosse anunciado, é lógico, é concreto, é absoluto que nós precisamos renunciar também. E quando nós olhamos agora o verso de número 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Cristo, após declarar ter toda a autoridade, Ele agora determina que os seus discípulos, a sua igreja, os seus servos e servas, filhos e filhas, precisam anunciar a palavra de Deus em todos os lugares, em todas as nações, em todas as circunstâncias. Há uma necessidade de anunciarmos a palavra do Senhor. Há uma necessidade de despertarmos para aquilo que Ele nos chamou. E para que Jesus nos chamou? Nada mais, nada menos do que simplesmente para transmitir ao próximo aquilo que Ele já nos deu. Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco de maneira tal que nós não tínhamos nada para oferecer, mas Ele oferece o seu tudo para que nós pudéssemos ser resgatados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Amados irmãos, veja o que está escrito no verso 20: ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Há uma ordenança de Deus em nossas vidas, para que nós não só anunciemos a palavra do Senhor, não só preguemos a palavra do Senhor, mas precisamos ensiná-la àquele que nós pregamos. Ou seja, precisamos gastar o nosso tempo com aquele que ouve o Evangelho. Precisamos gastar o nosso tempo com aquele que ouviu a palavra e assim compartilharmos com eles tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, tudo aquilo que Jesus tem proporcionado em nossas vidas. Amados irmãos, e Ele vai dizer ainda: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus poderia simplesmente ter nos ordenado a cumprir uma missão impossível. Seria impossível pelas nossas forças, seria impossível pelaquilo que achamos que podemos fazer, seria impossível se nós nos apoiássemos em nós mesmos.
se nós nos apoiássemos na razão. Mas o que ele está dizendo é: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós viveríamos da fé. Mas o que ele está afirmando nesses textos é que ele estaria conosco, de que ele nos ajudaria nesta missão. Então Jesus está dizendo que há uma responsabilidade sobre nossas vidas. Há uma responsabilidade sobre a igreja, a responsabilidade de anunciar as boas novas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esta necessidade tem sido empregada a todo momento por Deus em nossas vidas. Ainda que tentemos fugir desta responsabilidade, ainda que tentemos dar um jeito para que essa responsabilidade não venha a ser tão árdua quanto nós imaginamos, mas existe uma responsabilidade confiada a nós. E esta responsabilidade, no capítulo de número 28, disse Lutero, acreditava Lutero que essa responsabilidade era unicamente voltada aos apóstolos. Mas sabemos claramente que o livro de Atos, na sua história, declara claramente em todas as suas passagens que existe o envolvimento não só dos apóstolos, mas também da igreja. Existe o envolvimento não só dos apóstolos, mas também dos diáconos. Existe também o envolvimento dos apóstolos, mas também dos cooperadores. Existe o envolvimento dos apóstolos, mas também dos evangelistas. Existe o envolvimento dos apóstolos, mas também dos presbíteros. Existe o envolvimento dos apóstolos, mas mais uma vez dos ajudadores, ou dos cooperadores do Evangelho. Ou seja, esta responsabilidade não está simplesmente designada a um ou a outro, mas esta responsabilidade foi confiada a todos nós. Porque quando o apóstolo Paulo incita a perseguição ainda quando era Saulo, e na realidade naquela época se utilizava 2 nomes, isso era normal, e ele incita a perseguição, a igreja se dispersa, e o número dos cristãos, o número dos adeptos cresceram. Mas por que cresceram o número dos adeptos? Por que cresceram o número de pessoas? Porque automaticamente, amados irmãos, automaticamente aqueles irmãos, quando chegavam nos lugares que eles estavam, eles anunciavam a palavra do Senhor, eles anunciavam a verdade concernente ao Evangelho, eles anunciavam aquilo que havia sido confiado a eles. E o que foi confiado a eles? O desejo, a vontade, o porquê de estarem aqui, que é anunciar a verdade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos em um período de tensão política. Estamos em um período onde os poderes têm se degradado. Estamos em um período onde o país precisa submergir, ele precisa sair do meio desta crise. Ele precisa sair do meio desse lamaçal que nós vivenciamos. E quando eu me atribuo a lamaçal, eu estou me atribuindo unicamente a nossa riqueza sendo desviada, a nossa riqueza sendo roubada para alguns. Aí sim, para uns ou outro, mas não unicamente para todos. Amados irmãos, somos uma nação riquíssima, uma nação que pela liberdade religiosa tem permitido concernente
ao anúncio do Evangelho. Tem permitido, concernente às Escrituras, que esse Evangelho seja anunciado. E esta responsabilidade é minha e é sua. Esta responsabilidade é nossa. E com muito carinho digo aos amados irmãos que existe uma responsabilidade. Que os amados reflitam sobre esta responsabilidade, que os amados reflitam sobre esta palavra confiada pelo Senhor Jesus Cristo às nossas vidas, confiada pelo autor da vida, confiada pelo Pai dos Espíritos, como disse o autor de Hebreus capítulo 12. Quando se atribui Pai dos Espíritos, está se referindo, o autor da vida está se referindo aos nascidos de novo, está se referindo a nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E aqueles que vivem segundo o Espírito têm um Espírito que os controla, e esse Espírito é o Espírito de Deus, e ele precisa nos controlar, ele precisa nos usar para um fim específico. E esse fim específico é anunciar as grandezas daquele que nos chamou. E que grandeza seria essa que o homem perverso, o homem vil, o homem caído, o homem que se separou de Deus, tem a possibilidade de ser reconciliado com Ele. Tem a possibilidade de se fazer as pazes com o Criador, tem a possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Tem a possibilidade de adentrar nos céus, algo que outrora era impossível. Descrito no Salmo ainda, de número 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele vivem. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Não havia possibilidade de irmos ao lugar santo. Não havia possibilidade de entrarmos na eternidade com Deus. E o que Ele está pedindo de nós é o que Ele conta em uma parábola, para que convidemos pessoas para a boda do Cordeiro. É que convidemos pessoas para o Evangelho. É que convidemos pessoas para as boas notícias. As boas notícias é que, independente da corrupção humana, independente das crises existenciais, independente das falhas humanas, existe um lugar para vivermos com Deus, existe um lugar para desfrutarmos na eternidade. E Ele é o céu. Ele é a Nova Jerusalém. Ele é a cidade santa que foi estabelecida para nosso gozo e alegria. Amados irmãos, eu concluo essa palavra da seguinte maneira: a autoridade já está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e sempre esteve. A ordenança já foi dada por Ele. E a responsabilidade está sobre nós para executarmos isso. Oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu venho te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor imensurável. Eu venho te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de anunciar as Tuas grandezas, ainda de uma forma limitada, ainda de uma forma, Senhor, tão vil, tão passageira, tão transitória, porque a nossa vida é como um vapor que hoje aparece, mas daqui a pouco não existe mais. Espírito Santo de Deus, que nós possamos, independente das crises, independente dos ambientes,
independente das circunstâncias que estamos, que nós viemos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço. Amém. Obrigado, amados irmãos. Tenham todos uma excelente noite na presença de Cristo e que nós possamos ainda continuar com as instruções que foram dadas pelo nosso pastor. Instrução estas mantermos ainda aqueles que se encontram em estado de risco, ainda de maioridade, em estado de isolamento até segunda ordem, mantermos os cuidados necessários com as máscaras, lavando bem as mãos, tanto com álcool quanto com água corrente e sabão, e também venhamos a aguardar instruções para retornarmos à normalidade, ainda que a normalidade ela será progressiva, mas eu chamo os amados irmãos que venham estar unidos em oração, venham estar unidos em um comum pensamento e venham com expectativa, desta vez, aproveitar os benefícios que Deus tem nos dado, que é estarmos em comunhão juntos, adorando e glorificando ao nome do Senhor, para a glória dEle, para a honra dEle, para a exaltação ao seu santo nome. Amados irmãos, eu agradeço por esta oportunidade e desejo a todos, amados irmãos, a paz de Cristo Jesus e uma boa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.